Fala, nenes e nenas, bora então começar esse vídeo, né? E hoje é dia de fazer plantio em consórcio de milho preto, milho crioulo preto e amendoim preto nos nossos canteiros permanentes. E vamos mostrar tudo pra vocês, o consórcio, como é que vai ser, como é que vamos plantar, bora lá. Olha a belezura desse milho, lembrando que é milho que eu trouxe lá do Nordeste, de uma comunidade indígena, milho crioulo preto. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Para começar, quero falar das sementes. O consórcio então vai ser de milho preto, crioulo, com amendoim preto. Esse milho trouxe lá de Pernambuco durante a minha jornada de bicicleta pela região de uma comunidade indígena. Então, é uma maravilha. E elas estão muito saudáveis. E quando a gente fala em plantar, sementes saudáveis é o primeiro passo para ter uma planta saudável depois, né? Tá muito bonito. O grão encheu muito bem. Então eu trouxe uns 10, 15 dentes de milho dessa viagem. Trouxemos, plantamos, cultivamos e conseguimos isso aqui de milho. Bastante já, né? E agora, fazendo plantio novamente, vamos ter ainda mais. E isso é maravilhoso, né? Como a natureza funciona, é só sobre abundância. Esse aqui é o amendoim preto. Ele sofreu um pouco no caminho, algumas intempéries aí. A gente ganhou ele e ele é crioulo também. Só que ele teve um problema porque a gente colheu ele e ele ficou meio úmido assim. Então não deixamos secar direito e acabou mofando. Mas de qualquer forma a gente selecionou as melhores, guardou com cinza para conservar e não dar bichinho. Os dois nós guardamos com cinza, isso é uma dica importante. Ou também tem outra coisa que o pessoal usa, terra de atomácea, mas a gente não encontra por aqui, então a cinza nós temos em abundância. E deixamos a cinza para tentar replantar, né? E não perder essa semente. Vamos estar colocando na terra na esperança dela vir bem. Essa semente não está muito boa, se tivesse uma melhor seria o ideal, mas é o que temos de amendoim preto, então é ela que vai. E vamos mostrando para vocês como que vai desenrolando esse desenvolvimento e cultivo. Como temos pouca semente de amendoim para o canteiro que a gente vai colocar, tem mais essa que nós ganhamos da Alice, Delícias da Roça, lá de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Esse é um amendoim marronzinho mesmo. Tá graúdo, tá bonito. E vamos plantar no pedaço que sobrar, né? E para facilitar o plantio, vamos estar usando a nossa ferramenta famosa aqui já no canal. Essa matraca manual de uma mão. Ela foi feita aqui no sítio mesmo pelo Luciano. Tem um vídeo falando bem especificamente sobre esse trem. Mas é fantástico, gente. Ó, essa aqui é onde vai sair a semente, né? E o acionamento para abrir isso aqui, a semente cair, é feito aqui na mão, ó. Isso aqui é bem caseiro, acho que só a gente que tem, mas se fosse o caso também dá para estar usando essa matraca que é mais famosa e o pessoal conhece melhor, né? Coloca a semente aqui e no caso a gente nunca coloca adubo, né? Mas também tem aquele outro espaço lá. Tá até caindo semente ali, ó. Tá aqui a arma. E vou mostrar também, aproveitar e mostrar a área onde vamos fazer esse plantio, esse consórcio. A ideia é colocar bem aqui no meio mesmo, que é um local mais protegido, onde a gente sempre cuida, porque são sementes muito especiais, né? Principalmente essa de milho crioulo, preto, indígena. Ó. Chegamos aqui, é a horta, né? A gente sempre mostra pra vocês, horta. E aqui do lado, ó, temos o canteiro. Tem até vídeo mostrando, nós escolhemos a cebola esses dias. Então é um canteiro não muito grande, mas já dá pra fazer esse plantio para ter sementes, né? O nosso objetivo aqui é ter semente, não necessariamente produzir tanto de milho para comer ou amendoim para encher a pança, é semente.
Então um espaço bem especial. E aqui especificamente é um canteiro permanente, que a gente chama nessa técnica, que traz alguns conhecimentos da agrofloresta. Então se você ainda não nos ouviu falando sobre canteiro permanente, ele é essa técnica em que a gente sempre busca ter bastante matéria orgânica no solo. E é permanente porque a gente mexe muito pouco no canteiro. E o funcionamento temos linhas de tronco, dá para perceber, ó, aqui é um espaço para plantio, vai até lá. Aqui uma linha de tronco até o final. Aqui outro espaço para plantio. Do lado outra linha de tronco e mais um espaço para plantio. Então temos duas linhas de tronco nesse caso aqui. E esse tronco ele vai apodrecendo, ele retém umidade e com isso vai mantendo a vida e vai soltando essa adubação aos poucos para o canteiro, mantendo uma fertilidade incrível e dando alimento para as plantas. Isso é fantástico. Aqui ele ainda está descoberto, né? Mas ó, a ideia é sempre jogar matéria orgânica, jogar bastante coisa para cobrir os troncos. Olha a umidade aqui. Estão vendo ou não? Estão vendo ou não? Ó, molhado. Se tivesse no solo cru, estaria seco, né? Solo cru não, solo pelado. E o único preparo que a gente precisa fazer num canteiro permanente é dar uma soltadinha nele. E é só soltar, não é misturar os horizontes como a gente acaba fazendo normalmente aí, né? Com a enxada, vai carpindo e misturando tudo isso para soltar a terra, algo nesse sentido. Ou no caso de trator, né? Quando ele passa, mistura tudo, vira uma bagunça. Isso não é nada interessante nem ecológico, né? Porque na natureza não é assim. As camadas são organizadas e tem um sentido nisso, porque os micro-organismos ficam lá em cima e alguns não vão para baixo e uns só estão embaixo e não vão para cima. Enfim, essa organização faz parte. Então no canteiro permanente isso é muito facilitado. Por isso o único trabalho aqui é com o garfão, esse garfo grande que a gente sempre usa, crava ele na terra e dá uma soltadinha. Crava ele, vai soltando, ele tem uns dentes grandes assim e já faz um baita adianto. Inclusive, como estamos com bastante semente de milho e vai sobrar, né? Não vai caber tudo ali. Então estou selecionando só as mais bonitas para a gente poder fazer sementes bem bonitas também. Mas isso é lindo demais. Muita vitalidade, os grãos estão cheios, né? Isso significa reserva, uma boa reserva para a plantinha, quando o grão começar a germinar, ter força. E o Fer já começou a lançar sementes de amendoim usando a matraquinha, olha que chique. E como é que ficou a ideia de consórcio? Nós temos 3 linhas aqui, né? E os amendoins ficarão nas extremidades, linhas de amendoim e no meio o milho. E vamos começar falando do amendoim, que é o que já está sendo plantado. A época ideal para plantio dele no sul, sudeste, centro-oeste é agora de setembro a novembro, que é a primavera. E estamos escolhendo hoje especificamente porque ontem foi um dia de bastante chuva. Então tem umidade no solo para que a planta consiga germinar. Quando a gente fala de amendoim, tem 2 tipos principais de cultivar, né? Tem o amendoim ereto e o rasteiro. No nosso caso, nós não sabemos se essas sementes do amendoim preto são ereto ou rasteiro. Então, a gente escolheu um espaçamento padrão. Para o ereto, a distância entre linhas indicada é de 60 centímetros entre uma linha de amendoim e outra, e mais ou menos de 18 a 20 sementes por metro. Já o amendoim rasteiro, ele precisa de um pouquinho mais de espaço. Então o indicado é de mais ou menos uns 80 a 90 centímetros entre linhas, deixando cair de 14 a 15 sementes por metro. Quanto à profundidade de plantio da semente, isso varia muito de acordo com o solo, mas uma média aí de 4 centímetros de profundidade para plantar a semente de amendoim. Se for solo arenoso, dá para colocar um pouquinho mais profundo. Sobre a colheita, como não conhecemos muito bem essas sementes que nós temos, a gente vai estar observando e contando para vocês nos próximos vídeos. Mas de forma geral e de acordo com pesquisas que eu fiz,
O amendoim pode variar aí de 120 a 150 dias para fechar o seu ciclo e poder ser colhido. E um indício de que a planta está no ponto de colheita é que ela começa a murchar e secar. E um ponto interessante que nem todo mundo sabe é que amendoim dá embaixo da terra, não dá em cima nas folhas como a soja, por exemplo. Ele dá ali dentro da terra. É bem interessante. Logo mais, quando estiver pronto, a gente vai mostrar a colheita para vocês também. Quantas por linha, Fer, mais ou menos? Por metro, tem uma ideia? Foi o que eu tentei fazer ali. Fiz um buraco a cada uns 12 centímetros, é a minha ideia, assim. Então eu botei 16 sementes por metro. Fer acabou de concluir o plantio dos amendoins, mais ou menos umas 15 sementes por metro. E agora bora lá plantar um milho crioulo. Lembrando, acho que o termo não é tão comum para a maioria das pessoas. Milho crioulo é um milho que não foi apropriado pela indústria, ela não é propriedade da indústria. Ela é do povo mesmo, e geralmente são variedades mais tradicionais que são passadas de geração para geração. E isso é fundamental, a gente precisa fortalecer esse tipo de movimento, né? O movimento das sementes crioulas, sementes tradicionais, ancestrais, porque é poder, isso aqui é poder literalmente, né? Você conseguir plantar um grãozinho desse e ter comida. Ter um pé de milho que vai dar várias sementes. E um salve especial aqui aos povos indígenas que têm cultivado essa semente há anos e nos presentearam. E é muito importante falar isso porque as sementes que o pessoal da monocultura cultiva, né, esses milhos transgênicos, eles são propriedade privada das empresas. Ou seja, esses agricultores não podem pegar esse milho, colher algumas sementes secas e guardar para plantar num outro ano, por exemplo. Não pode ser proibido. Isso é contra a lei, é roubo, e o agricultor pode sofrer muito assim, as penalidades, né, por estar roubando essa semente que não é dele. Ele precisa comprar todo ano. A época boa para plantio nessa região também é primavera, esse momento de chuva, que tem umidade e uma insolação também muito boa. Com relação à distância, estaremos utilizando aqui uma distância entre planta, entre pé de milho de 40 centímetros. A profundidade de plantio é mais ou menos uns 3 centímetros, né? Então, fura o solo, coloca ali uns 3 centímetros. Eu não sei exatamente quanto vai ser o tempo para esse milho estar pronto para a colheita, porque varia muito, né? Mas eu estava pesquisando, vi alguns trabalhos de universidade que comentam que tem variedades de milho crioulo que leva 5, 6, 8 meses para estar pronto. Então algumas têm um ciclo bem longo. Mas bora lá, pôr essa belezura no chão e vamos cuidar muito bem para vir com saúde e encher os grãos, encher as espigas. Imagina fazer um fubá de milho crioulo preto. É o luxo. Johnny went out walking, he hitched for a ride. He came across a pretty girl who took him inside. And Johnny asked the pretty girl if he could take her hand. She became his wife and they bought a piece of land. Uma informação que eu acabei esquecendo de falar é que tanto o amendoim quanto o milho nós colocamos 2 sementes por buraquinho. Inclusive nós plantamos esse amendoim preto que colocamos ali agora numa outra área, né, que foi quando recebemos a semente, plantamos para ter mais semente, e aconteceu aquele problema que eu já contei, problema de fungo, né, de mofar. E só que acabou que sobrou, ficou uma semente ou outra na terra depois de retirado. E isso acontece, é bem normal. Então eu tô vindo aqui para mostrar para vocês como é que é um pé de amendoim. Nossa, isso aqui, gente, não sei se vocês conhecem, é batata yacon. Olha, tá a coisa mais linda, como vem forte. E olha que folha diferente. Ó, aqui na beiradinha, os pés de amendoim da colheita passada que sobraram. Olha aí. Pé de amendoim, prazer pessoal. E tá bem bonitinho. E é isso, como eu disse, né, o amendoim dá lá embaixo, vários amendoins, tudo juntinho, embaixo da terra. Logo mais a gente colhe também.
Se for alguma dúvida sobre esse consórcio que nós fizemos de milho, preto e amendoim nos canteiros permanentes, deixa um comentário aqui, a gente sempre lê, essa troca é muito rica. E aproveito para agradecer a todos os nossos apoiadores e apoiadoras que fazem a gente conseguir seguir aqui no canal, compartilhando conteúdos, conhecimentos e nossas experiências com vocês. Se você quiser participar, fortalecer essa nossa troca, o link do financiamento coletivo está na descrição e já dá para estar ajudando, e ajuda muito, com R$5 ou mais. Toda ajuda é super bem-vinda. Não esquece do joinha, isso é necessário. Se não está inscrito, não precisa nem falar nada. Se inscreve aqui para seguir acompanhando os nossos conteúdos. Até mais, meu povo. Avante!